Felipe, quem são os personagens principais dessa história do MMA? Aqui nessa parede, Jupa, a gente tem vários deles, né? Vamos começar pelo começo, né? Com o Hélio Gracie, enfim, que além de ser um dos pais aí do jiu-jitsu, ao lado do irmão dele, o Carlos, foi um dos primeiros lutadores de vale tudo da história, também ao lado do irmão dele, né? E a partir daí ele influenciou gerações e gerações de lutadores, não só os filhos, né, que tiveram importância fundamental no crescimento do esporte, mas também de outros lutadores que tem nele como modelo, lutadores até de outras modalidades. Assim, uma pessoa que é impossível contar a história desse esporte sem começar por Hélio Gracie. A gente está vendo aqui também o Marco Ruas e o Pedro Rizzo, que são dois lutadores importantíssimos. O Marco Ruas foi o mestre do Pedro Rizzo, né, no Muay Thai. O Marco Ruas, foi um dos primeiros brasileiros campeões do UFC, a deter um cinturão do UFC. Existe uma discussão entre brasileiros e americanos, quem foi o primeiro lutador que começou a misturar as artes marciais, numa época ainda de rivalidades entre as modalidades, mas certamente o Marco Ruas tem uma importância fundamental aí. Quando perguntaram para ele, no início da competição, qual a modalidade que ele representar, ele falou: eu vou representar o Ruas Vale Tudo, que é uma mistura de todas elas. Então ele foi um cara que até hoje é reconhecido por todo mundo como um dos precursores do que hoje a gente chama de artes marciais mistas. Esse aqui é o Pedro Rizzo, um discípulo do Marco Ruas, um lutador de Muay Thai originalmente, e que se tornou um ídolo do UFC justamente na virada do milênio, quando o Dana White estava comprando o evento, e o Pedro Rizzo naquela época era o brasileiro com um status de celebridade. Foi o primeiro a ter um contrato milionário, um contrato que chegava a quase $1 milhão, e ele viveu realmente essa fase importante para a história do esporte. Falando em pioneiros, né, o Royce Gracie é um dos pioneiros do UFC, na verdade, é o primeiro campeão do UFC, ganhou 3 títulos nas 5 primeiras edições. Então é um lutador que é, na verdade, um mito hoje do esporte. O Royce ficou caracterizado como aquele lutador pequenininho que derrotava os lutadores de 200 quilos, 220 quilos, numa época que os americanos não sabiam nada de luta no chão. Que então era a ideia justamente que o Hélio queria mostrar. Que o Hélio queria mostrar, ou seja, na verdade, quando o Rorion escolheu o Royce para ser o representante brasileiro do jiu-jitsu, ele queria pegar isso, ele queria pegar um lutador franzino, podia pegar o Rickson, mas o Rickson era mais forte, ele queria pegar o menorzinho realmente, muito técnico, que pudesse mostrar que quem estava vencendo ali não era o lutador, mas a modalidade era o jiu-jitsu. O Minotauro é aquele lutador que a gente pode melhor comparar ao Rocky Balboa, né, que é essa figura conhecida de todo mundo. É o lutador que apanhava a luta inteira e esperava o outro cansar, e aí muito no início com o jiu-jitsu, já que ele é originário do jiu-jitsu também, vencia. É uma luta que é muito bem retratada no livro, e é uma luta considerada até hoje por muitos a maior luta da história, ele contra o Bob Sapp, que era um gigante americano, e ele apanhou a luta inteira. A gente achou que ele fosse morrer ali dentro do ringue, e ele conseguiu dar uma chave no Bob Sapp e conseguiu uma vitória espetacular. Aí já falando do MMA contemporâneo, né, nada melhor do que falar de Anderson Silva, hoje o chamado melhor lutador entre todos os pesos, opinião do dono do UFC, do Dana White, considerado o Pelé do esporte, uma figura brasileira novamente, um cara que também é muito, muito interessante a história dele, porque ele viveu um período de decadência, em que ele pensou em abandonar o esporte, isso já em 2005, depois de sair do Pride, onde ele lutava, e ter brigado com a equipe dele, tinha pensado realmente em abandonar o esporte, em abrir um lava-jato em Curitiba, e aí, muito por influência do Minotauro, que era amigo dele, voltou a lutar e aí se tornou hoje um fenômeno, hoje o lutador mais bem sucedido e considerado o lutador mais completo do MMA mundial.